Muito bem, estamos de volta, sejam bem-vindos. Quem vos fala é o professor Erivaldo da Silva Oliveira, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos para a OAB e para o concurso, coordenador da segunda fase constitucional da máxima admissão da OAB e professor da pós-graduação também, inclusive co-coordenador, professor Ricardo Baronovski, de uma pós-prática em Direito Público Avançado, para você que pensa em concursos públicos e aumentar seu conhecimento. Bom, sem mais delongas, agora estão aqui as redes sociais, né? Identificação de Erivaldo Oliveira, temos as redes sociais para você acompanhar se você quiser, com dicas para a OAB e para o concurso. Temos lá o Instagram, @professor Erival, está aparecendo aqui embaixo, bacana. Twitter, @prof_Erival. E temos o Facebook, facebook.com/professor Erival. Tranquilinho? Nesse bloco aqui comigo está o coordenador de concursos aqui do Damásio, o professor Ricardo Baronovski, faz parte da nossa equipe também há mais de uma década. Professor Ricardo Baronovski, suas considerações, guerreiro? Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Aliás, parabéns aí para o pessoal que passou num dos exames mais difíceis da história. Se eu não estiver enganado, é o segundo ou terceiro que mais reprovou. Então, isso te dá confiança. Às vezes você fica naquela incerteza, será que eu estou bem preparado? Veja o que você já passou e veja agora o que vem aí. Então, assim, pessoal, a minha perspectiva não é que vai ser uma missão fácil, como nenhuma é nisso daqui, mas você tem algumas seguranças aí. Primeiro, você faz a área que mais aprova. Você tem aula com o pioneiro de prática, não sei se vocês sabem, mas foi o professor Erival que me trouxe aqui para o Damásio, então reclame com ele, a indicação é dele. E mais ainda, pessoal, você vem de um exame que já reprovou muito. Então a gente não espera nenhuma aberração na segunda fase, não vai ser fácil, mas a gente não espera nada extremo, tendo em vista que já foi uma primeira fase bastante árda. Então, parabéns, vamos lá, confiança que você vai encerrar essa missão aí. Então, como a gente sempre diz, né, para os alunos, tenha calma, paciência novamente. Para o dia da prova, separe o documento oficial com foto, as canetas transparentes, preto ou azul, e leva aos VADs. Livro de prática não pode levar. Tranquilo? Chega lá no local de prova, se a gente mentalmente a gente vai estar junto com vocês, você no país inteiro, né? O curso nosso é nacional. Mentalmente vai lá que dá certo, não sei o que e tal. Chegou no local de prova, separa a folha oficial do rascunho. No rascunho, aliás, veja se a prova está inteira, tem a peça e as questões. São 4 questões, que se resolvem em 30 linhas, e a peça em 150 linhas. Joinha? Tá tudo certo? Tá, vamos começar então a prova fazendo a peça em 3 horas, depois meia hora para cada questão. Falo isso porque tem aluno que está assistindo o Gabaritando que não foi nosso aluno regular. Então, para esses alunos, para o aluno nosso, o professor Erival é repetitivo. Não, tem alunos que estão assistindo só um dos módulos, um dos gabaritandos, porque caiu a luz, porque não teve acesso, assim por diante. N situações podem acontecer. Então, a gente vai repetir nos 4 blocos do Gabaritando essas diretrizes gerais para você não ter nenhum tipo de problema. E mesmo porque, como eu sempre digo, você é um atleta jurídico, então tem que aprender por repetição. E aí tem um padrão de conduta na prova que vai te assegurar a aprovação. Ah, professor, mas as outras áreas, parou, não deu certo nas outras áreas, você veio para a constitucional vai passar, não é isso? Então, sem frescura, segue esse padrão de combate que vai dar certo no final. Valeu? Bom, professor, já separei a folha oficial do rascunho. No rascunho, vou fazer a peça, o esquema de peça, depois vou fazer a peça na folha oficial, depois vou enfrentar cada uma das questões. Isso. Esquema de peça, endereçamento, autor, réu ou réus, fundamentos constitucionais, requisitos formais com relação a uma petição inicial. Nós vamos ter um bloquinho depois para discutir recurso. Tá valendo? Então, professor Ricardo Baronovski, na prova, o cara tem que sair correndo feito doido ou tem que analisar a prova com cuidado para poder avançar como se fosse nos concursos públicos que nós já vencemos nas etapas da vida aí? Vai, Ricardo. É questão de estratégia, pessoal, é questão de ser técnico. Você não pode chegar e passar tudo a lápis, depois querer passar limpo. Cuidado com o tempo. Você vai trabalhar com rajada de ideias, você vai colocar os tópicos principais no rascunho. Cuidado para não confundir caderno definitivo e rascunho e falar isso nunca vai acontecer. Pessoal, isso aqui mais acontece no mundo dos concursos. Tem pessoal de magistratura, juiz, que troca os cadernos de prova. Então toma cuidado, porque no dia da prova você não vai recordar nem seu nome, né? Então, onde que eu estou aqui, está acontecendo. É tudo diferente, é um ambiente de prova diferente, faz algum tempo que você já não presta prova, você nunca fez uma segunda fase, a maior parte dos senhores. Então, muito cuidado com a gestão do tempo, muito cuidado com o nervosismo, cuidado com que você não trocar o caderno de prova e cuidado com a administração da prova. Então, distribua bem, como o professor Erival explicou, entre caderno de questões e o caderno da peça prática. Tamo junto? Muito bem, vamos lá então. Pessoal, sem mais delongas, nós vamos colocar ali o enunciado de prova, são enunciados de prova modificados para a gente trabalhar com vocês nesse evento, e depois nós vamos comentar questões também. Em constitucional, é gabarito a peça e também gabarito das questões, com várias dicas, inclusive nas provas anteriores já conseguimos encaixar, muitas vezes peça, questão, o fundamento adequado, temas. O seu sucesso é o nosso, e essa experiência de mais de 25 anos de estrada te auxilia nesse caminho. Peraí, professor, você está falando que tem mais de um quarto de século lecionando para a OAB e para concurso? Sim. Olha os cabelos brancos. Vamos para o enunciado. Por favor, pessoal da técnica, o enunciado. Vamos lá.
Após muita dedicação, Suzy, estudante do ensino médio estadual, realizou diversos exames vestibulares em universidades públicas para ingressar no concorrido curso de medicina. Após anos de preparação, Suzy obteve sucesso, tendo conseguido nota suficiente para ingressar na Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, né? Todavia, no dia da sua efetivação de sua matrícula, a universidade lhe apresentou uma taxa de matrícula de R$10.000. Arrombasse o Leges, né? Dinheiro, hein? Informando que foi determinação do reitor. Foi-lhe dito que, se não pagasse a taxa, sua vaga seria dada a outro candidato. Misericórdia, né? Inconformada, a Suzy recorre administrativamente, mas todos os seus recursos são desprovidos, tendo assim esgotado a via administrativa. Bacana. Sabe-se que há súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que veda a instituição de taxa de matrícula para o ingresso nas universidades públicas. Diante dessa situação, Suzy procura seu serviço de advocacia. Quer dizer, você está advogando para quem? Opa, me interessa. Você está advogando para a Suzy. Aqui não tem como errar. Nunca vi ninguém errar para quem está advogando, né? Suzy procura seu serviço de advocacia. Na qual o advogado adote, né, a medida judicial cabível para assegurar a garantia da autoridade e competência do STF e para a proteção de sua cliente. Aqui é um texto técnico que você tem que tomar cuidado. A parte final muito importante. A súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Durante as aulas nós comentamos, descumprida a súmula vinculante, cabe uma coisa específica, ok? E aqui está dito que veda a instituição, a cobrança, né, de taxa de matrícula. Tem que localizar e verificar qual o número dessa súmula vinculante. Tranquilo? Então, a universidade pública não pode cobrar taxa de matrícula dos cursos regulares. Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Especialização é fora de contexto, poderia até cobrar, mas curso regular como curso de medicina, não poderia cobrar. Tranquilo? Professor, esse é o enunciado? Muito bem. Como eu conversei no bloco anterior com o professor Paulo, e agora estou conversando com o professor Baronovski. Ricardo, o aluno tem que ler mais de uma vez o enunciado para depois preencher o esquema de peça? O que você recomenda? Perfeito. Pessoal, cuidado que você vai estar nervoso novamente, não vai estar nas mesmas condições aí em casa, tranquilo, ar-condicionado, fazendo de pantufas, né? Não é assim, você vai estar nervoso, vai ter um monte de gente na sala, então é importante você ler mais de uma vez, que você pode até pensar ficar entre duas peças. Eu me recordo, eu prestei o terceiro exame de ordem lá em 2010, 11, falta de cabelo já indicia isso, e eu quase fiz uma DI na época, mas eu li novamente, vi que era um ato anterior à Constituição de 88, e na última hora eu mudei, já estava começando o rascunho, poderia não estar aqui hoje. Então, pessoal, leia muito atentamente. Não é que você não sabe a peça, é que, na verdade, você vai ficar nervoso, isso é normal, é ansiedade. Agora, nesse caso aí, professor Erival, o examinador foi muito generoso, né? Porque ele indica assim, ó, há uma violação de uma súmula vinculante, é o melhor dos mundos, né? O que poderia ocorrer aí, professor Erival, quando ele cobra uma reclamação? Não só indicando a violação de uma súmula vinculante, mas ele poderia fazer de dois modos. Então fique muito atento que esse é o pior cenário que pode aparecer para vocês aí. Ele poderia colocar uma das súmulas vinculantes e não falar que ela é uma súmula vinculante. O que ele quer de você? Que você saiba que ela é uma súmula vinculante. Então assim, a minha recomendação já nessa iminência de prova é que vocês leiam as súmulas vinculantes. Dá uma lida rápida, porque se ele falar no enunciado alguma coisa e não disser que aquilo é uma súmula vinculante, é provável que ele diga, tá? Mas você já vai saber que é uma súmula vinculante. Ou o pior dos mundos, e aí o nosso aluno não vai ser surpreendido. Se ele mencionar uma ação do controle concentrado, um entendimento de uma ADI, de uma DPF, você que foi aluno do professor Erival, da equipe, você sabe que isso gera efeitos vinculantes. Então, nesse caso aqui, sem mais delongas, ele deixava muito claro, professor Erival, que havia uma violação de uma súmula vinculante. E, no caso, a súmula vinculante 12. Aí eu posso ler aqui, professor Erival? Fica à vontade. Pô. Súmula vinculante 12, só para quem aí não tá, deveria, né? Tá com o vadimeco na mão. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206.4 da Constituição. Professor Erival, só para encerrar nesse panorama de identificação de peça, guarda que a reclamação ela parte de uma teoria dos poderes implícitos, né? Quem pode o mais, então pode o menos. Se o STF pôde fazer uma súmula vinculante nesse sentido, ele tem que garantir a autoridade das suas decisões. Para isso que serve a reclamação, é para dar efetividade. De nada vale eu dizer, ó, este entendimento vincula todo mundo, se eu não tiver um instrumento que garante a observância para todo mundo. E aqui quem que violou? Foi a administração pública. Então é isso, né, professor Erival? Muito bem. Então é o seguinte, professor, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pausar a aula e vou preencher o esquema da peça e vou checar com vocês.
Tranquilo? Ah, professor, já que estragou a surpresa, porque o professor Ricardo já falou que é uma reclamação. Tranquilo, cara. Faz parte do jogo. Mas as palavras-chave que ele indicou são essenciais para na prova você não ser pego de calça curta. Professor, misericórdia. Eu estava pronto para fazer um mandado de segurança individual. E isso, errou aqui para não errar na prova. E as dicas do professor Ricardo. Vamos aqui, ó. Você lê o enunciado, bacana. Tem o direito de uma pessoa, a Suzy é a nossa cliente, ok? Ela passou numa universidade pública, ok? Ela vai lá estudar e no dia que ela vai fazer a efetivação da matrícula, a universidade lhe apresentou uma taxa de matrícula. Qual o valor? R$10.000. Tranquilo? Esse pode ser o valor, inclusive, da causa a ser colocado, ok? Informando que foi determinação do reitor e tal. Então, o reitor da universidade está descumprindo as determinações de uma súmula vinculante. Tranquilo? Ela recorreu administrativamente. Tranquilo? Que também tem a ver com a questão da reclamação. Na sequência, parte final, né? O professor Ricardo descreveu bem. A súmula do Supremo Tribunal Federal. Já fica atento. E a parte final ajuda muito a gente. Ele quer que você, na qualidade de advogado, a ação judicial, medida judicial cabível para assegurar a garantia da autoridade. É específico em relação à súmula vinculante, ok? Para garantir a autoridade do Supremo Tribunal Federal com relação à súmula vinculante. A competência do STF que editou a súmula vinculante. Tranquilo? E para quê? Para proteção do cliente. Quer dizer, eu tenho uma ação, não tenha dúvida que a reclamação é uma ação, uma petição inicial. Reclamação que é prevista, inclusive, de modo genérico, no artigo 102. Então, aqui a dica é olhar o artigo 102 da Constituição, procurar o inciso e a linha. E se é súmula vinculante, lembrar do artigo 103-A da nossa Constituição. E detalhe, o VAD vai te ajudar? Óbvio que sim, né, filho? Então, junto com o tio aqui, vem aqui comigo, ó. Tem nosso VAD conjugado, eu, o professor Ricardo Baronovski e o Paulo somos coordenadores desse vadão. Tem o vadão dos professores do Damásio, ambos de 2021. Eu vou pegar o nosso VAD conjugado e vou localizar aqui na parte inicial, onde tem um índice alfabético remissivo, súmula vinculante. Vou procurar aqui. Eu já sei qual é o artigo, calma, nós estamos treinando aqui. Súmula vinculante. Será que tem aqui? Vou procurar aqui, no índice alfabético, não tenha pressa, que é uma aula de segunda fase, gabaritando funcional. Súmula vinculante, artigo 103A, na página 18. Beleza, tem súmula vinculante. Como o professor Paulo Peixoto também já disse no bloco anterior, e o professor Ricardo está falando nesse bloco, é calma identificar nos VADs os fundamentos. Será que tem reclamação aqui? Vamos lá, reclamação constitucional, né? Reclamação constitucional. Está aqui, reclamação, processo de julgamento pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. Aparece no índice alfabético remissivo o fundamento de uma reclamação para o STF, de modo genérico, né? Está lá, artigo 102, inciso 1º, a linha L de Lima. Tudo bem? Já, beleza, professor. Vamos fazer um teste? Vamos localizar a súmula vinculante, artigo 103A, né? Tem a ver com súmula vinculante. Vou lá até o artigo 103A. Com toda a calma do mundo, sem gastar tempo, sem ficar muito eufórico e sem muito, também não é preciso dormir, mas com calma você vai localizando. No artigo 103A, localizei aqui, página 60 do nosso VAD conjugado, tem lá um caput de 3 parágrafos. Logo abaixo do caput aparece artigo regulamentado pela Lei 11.417 de 2006. Professor Ricardo Baronovski, se o artigo faz menção a uma lei, na prova tem que localizar a lei para aumentar, robustecer os argumentos e a fundamentação? Ricardo, vai lá. Exatamente, pessoal. Então essa é a vantagem de você ter um VAD específico, que ele te auxilia a você encontrar aquelas pequenas leis, eu cito várias aqui, né? Tem uma lei de ADI, tem uma lei de ADPF, tem um Estatuto do Idoso, às vezes tem um ECA. São aquelas pequenas leis que às vezes podem aparecer, e essa é uma daquelas, né? Que você precisa já, nessa altura do campeonato, ter bem marcado. Porque vai ter um artigo dessa lei, que a gente já vai comentar, que é um requisito para a admissibilidade da sua reclamação.
né? Você vai ver que ela precisava ter passado pela esfera administrativa, e você recomenda até que abra um tópico para mencionar, né, que você tem aquele interesse processual, a gente já vai chegar ali, mas mencione que há uma lei específica dando amparo para a sua prova. Como é que se atribui nota na peça, né? É verificar se você fundamentou bem com as suas palavras próprias, a gente vai mostrar isso depois no recheio da sua peça, e principalmente se você indicou todos os artigos e lei, professor, mas é evidente que a dignidade da pessoa humana está no artigo 1º e 3º. Para o seu examinador não é, você precisa colocar por expresso aquele artigo, por mais evidente que seja. Então não deixem de referenciar essa lei, que ela é super importante. Então, como o professor Ricardo falou, vamos colocar aqui, ó, Lei 11.417 de 2006. Bom, professor Ricardo Baranovski, reclamação, tema importante. Para ficar bonitinho aqui, né? Então, no nosso preâmbulo da peça, se ia citar o artigo específico da reclamação, 103A, o parágrafo respectivo do descumprimento, citar a lei. Seria interessante olhar no Código de Processo Civil onde é que está a reclamação, Ricardo Baranovski? Exato, pessoal. Tem também fundamento no CPC, né? Você pode até mencionar, vamos lá, estamos trabalhando aí no STF, você pode até mencionar, embora você não conheça, regimento interno do STF não há impedimento. Quanto mais você colocar, melhor. Você não perde nota. Tudo que for para mais, você não perde nota. A não ser que seja uma coisa muito absurda, né? O que faltar, você vai perder nota. Professor Erival, uma observação interessante, você que foi aluno da Amazo, com certeza já viu, né? Você que não foi pode estar com essa dúvida. Eu devo colocar, por exemplo, eu sei que tem o 206.4, eu sei que tem súmula vinculante 12, no preâmbulo da peça, não, pessoal. O preâmbulo, como menciona bem o livro de prática do professor Erival, é o cabimento da peça, que são esses artigos que o professor Erival colocou aqui, e não o direito material. O direito material você vai colocar lá embaixo, senão vai ficar um preâmbulo desse tamanho. Vem nos termos do artigo 1º, 2º, 3º, 4º, que não, é só o cabimento processual. E tem amparo no CPC também. Sim, lembrando que, você que for nosso aluno, tem no livro de prática a parte teórica da reclamação, tem um modelo de reclamação e tem prova anterior que já perguntou a reclamação lá atrás, quando era do CESP. E como disse o professor Ricardo Baranovski, todo conteúdo que você quer colocar, os fundamentos, você vai colocar lá no esquema de peça, para quando for colocar na peça, você colocar lá. No preâmbulo tem isso, na parte direita tem isso. Então, você poderia citar no preâmbulo o artigo 988 do CPC, e seguintes, artigo 988 seguintes, que trata da reclamação. Belezoca? Beleza? 988 CPC, o nosso VAD conjugado, página 287, para você colocar aqui. 988 seguintes, né? Perfeito. Artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil. Ricardo, acho que aqui já matamos a parte do preâmbulo, né? Fundamentos, né? Para ser uma reclamação, né? Então vamos lá. No nosso esquema de peça, reclamação, porque existe descumprimento de súmula vinculante. Se você ler o artigo 103A, então com calma, localiza o artigo 103A aí. Veja, agora você vai me dizer qual o parágrafo que fala da reclamação quando há descumprimento de súmula vinculante. Vai no 103A e me diga, tem 3 parágrafos, se não conseguir localizar também, 1000 flexões, né, guerreiro? Localizou aí? Qual parágrafo fala de descumprimento de súmula vinculante? É o 3º? Do ato administrativo da decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que devidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Então, professor, parágrafo 3º do artigo 103A, isso tem um fundamento específico para descumprimento de súmula vinculante. Cabe a reclamação. Agora, professor, você falou lá, olhando o índice remissivo do nosso VAD, que é possível reclamação tanto para o STF quanto para o STJ. Sim, na gênese, na origem, reclamação, se você pegar o artigo 102, inciso 1º, a linha L de limão, 102, compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. Inciso 1º, processar e julgar originariamente. A linha L de Lima, diz lá, reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões. Joia, beleza? Então ali seria artigo 102, inciso 1º, a linha L de limão da Constituição. Belezinha? Lima. É possível reclamação para o STJ? Sim.
Vamos no artigo 105, inciso 1º, a linha F de faca. Reclamação para preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões. Idêntico, só que fundamento agora para o STJ. Lembrando que reclamação, o novo CPC ampliou, inclusive, para os outros tribunais. Ricardo trabalha no TJ, é assessor jurídico lá, de desembargador aqui do TJ de São Paulo, concursado, não sei o quê. Ricardo Baranovski. Reclamação agora começou a chegar também no TJ, apesar de na prática quase a gente não vê, mas já começou a chegar no TJ também, Ricardo? Exatamente, pessoal, e fiquem bem atentos, porque a palavra correta aqui são órgãos de cúpula do Poder Judiciário. Quem que é o órgão de cúpula, que está no máximo do poder? No âmbito federal, STF e STJ, eles uniformizam a lei federal. No âmbito estadual, quem está no órgão de cúpula é o TJ estadual. Posso dar um exemplo que a gente já pegou aqui em São Paulo? E eu vou falar, não se preocupem com isso, porque a tua prova é nacional, né? Dificilmente ele vai cobrar aí o TJ de Minas Gerais. Não, porque a prova é nacional, então tem que ser uma coisa bastante uniforme. Daí a gente espera que a reclamação seja, em primeiro lugar, STF, depois STJ, talvez, muito excepcionalmente perguntando se é cabível para o TJ, mas não desenhando uma peça de uma reclamação para o TJ. Hoje, quem faz a admissibilidade do recurso, se tiver aula com o professor Paulo, Diogo, comigo, né, de recurso, você vai ver que o juiz não pode fazer admissibilidade. Juiz de primeiro grau, em apelação, nos recursos ordinários, né, aqueles que estão em instâncias inferiores, não no extraordinário, não no especial. Se porventura ele inadvertidamente fizer, o que ele está fazendo? É usurpando a competência do órgão superior. Então, eventualmente, caberia uma reclamação, a gente já viu isso, embora tenha mecanismos mais fáceis, né, para só uma mera petição você já resolve, mas tem a reclamação para o TJ. Por exemplo, quando viola uma súmula de um tribunal do órgão especial ou quando usurpa a competência daquele tribunal de justiça. Então, o TJ é órgão de cúpula. O máximo que eles podem cobrar de vocês é, sim, cabe reclamação para o TJ. Lembrando que, no CPC do artigo 988 para diante, ampliou a possibilidade de admissão da reclamação. E você percebeu que nós estamos mexendo com algo teórico, pode aparecer na prova de vocês uma reclamação para você fazer? Faz muito tempo que não cai. Pode aparecer. Então vou ler a Lei 11.000. Aliás, pega o nosso VAD conjugado. Lembra que tem o índice cronológico da legislação, por ordem de nascimento da legislação? Então vamos lá. Lei 11.417. 11.417, sem óculos. É uma desgraça. Você vai. Não ri, não, que você vai ficar velho. 11.417, nosso VAD aqui está na página 930. Pode colocar um clipezinho aí, na página 930, que daí você tem lá a questão do artigo referente, a lei referente à reclamação, que pode ser uma peça, como nós estamos treinando aqui, mas poderia também ser para questões que envolvem reclamação, descumprimento de súmula vinculante, cabe reclamação. Descumprimento de decisões do STF no controle concentrado, em ADI, em ADPF, em ADC. A Lei 11.417, seria interessante você olhar, ela é inteirinha, ela é bem curtinha, gente, ó. Tem 11 artigos, vale a pena você passar os olhos, por favor. Tranquilinho? Beleza? Professor, então vou dar uma olhadinha com todo o carinho do mundo, porque pode aparecer em prova? Sim. E nosso objetivo não é enganar você. Isso é uma coisa que eu detesto, é a conversinha fiada e enganação. O papo aqui é muito reto. Depois, no futuro, querendo aprofundar, você tem uma pós-prática em Direito Público Avançado, e o professor Ricardo, na verdade, o Ricardo que teve a ideia, que coordena tudo, eu estou lá só de coadjuvante. A gente vai aprofundar com aulas minhas, o professor Ricardo, o professor Baranovski, o pessoal, vários professores que já têm longa tradição no direito, para te auxiliar nessa caminhada, né, Ricardo? Na pós, né? Mas aí é para outra conversa, não é isso? Já. Passando aí a prova, vocês vão... E, ó, pessoal, uma dica já, né? Só rapidinho. Ricardo, põe Ricardo, por favor, na tela aí. Ó, pessoal, Guerreiro. Ricardo. Ricardo. É uma voz do além. Isso, obrigado. Pessoal, não parem seu estudo. Você vai passar na prova, eu tenho certeza disso, plena certeza. Não interrompam seu estudo. Para retomar depois é muito difícil. Então, se você quiser cair nos concursos, cair nessa pós que, aliás, é a chamada pós do concurseiro, o professor Paulo, eu e o Rival aqui estamos de braços abertos para dar sequência no teu estudo. Então, ó, primeiro, aprovação e depois sequência. Tamo junto? Importante, gente. Calma. Professor, estou fazendo o nosso esquema de peça. Então, já foi a peça, que é uma reclamação. E o endereçamento? Se é para um tribunal, manda para o presidente, né? Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Autor, você está advogando para quem? Para a SUSE é reclamante. O reclamado quem é? O reitor da universidade que está querendo cobrar taxa de matrícula.
Tranquilo? Fundamentos constitucionais. Como o professor Ricardo falou, você vai citar o artigo referente à súmula vinculantes, citar especificamente a súmula vinculante, porque é a parte importante. Se tem administração pública envolvida, o artigo 37, caput, tá junto comigo? Tem a ver com o direito à educação, citar o artigo 6º, que é genérico, o artigo específico com relação à educação. Tranquilo? Inclusive, tem artigo específico que veda na Constituição a cobrança de taxa de matrícula. Por conta disso, foi feita a súmula vinculante. Ricardo, na parte dos fundamentos constitucionais, você pode justificar por que a reclamação, o número da reclamação, onde está prevista a súmula vinculante, os direitos que foram violados, questão de educação, e também poderia citar a dignidade da pessoa humana, Ricardo, o que você acha? Como vocês bem perceberam, né, pessoal, professor Erival, a dificuldade da reclamação não é identificá-la. Você viu que foi fácil. Você pode falar, na prova não vai ser tão fácil assim. Vai. A dificuldade talvez seja no recheio. Você conseguir argumentar para atingir uma nota boa, pessoal. Esse que é o problema. A tua peça valendo 5. Então você tem que ter 3,5 pontos de fundamento. Quando o professor Erival fala isso, não tenham timidez. Coloque tudo. Mas eu não sei se é pertinente. Olha, tantas coisas você poderia colocar. Que a educação é um direito social, está no 6º. Está no 206.4, que é um direito de todos, é um dever do Estado. Pode parafrasear a lei com as suas palavras, isso é o fundamento próprio. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República, pois está inserida no artigo 1º, inciso 3º, fundamentou. Você pode colocar segunda dimensão dos direitos humanos, direitos fundamentais, lembra? Liberdade, igualdade, fraternidade, ela visa garantir a igualdade, são os direitos sociais, econômicos e culturais. Olha, você é livre para colocar muito mais coisas do que eu falei aqui. Razoabilidade, proporcionalidade, o que é isso? Não é razoável, tendo em vista que a União já tem que investir 18% na educação, que ela também cobre taxa de matrícula das universidades públicas. Então, pessoal, você pode ir desenvolvendo, mas você não pode deixar de colocar a súmula vinculante 12, a dignidade da pessoa humana 1º, 3º, o 206, que é um direito social, isso aí é essencial. O resto é para ganhar a empatia do teu examinador, perfeito? Caprichem. Então, é importante, vamos lá. Peça, endereçamento, presidente do Supremo Tribunal Federal, reclamante é reclamado é o reitor, fundamentos constitucionais, o máximo de informações importantes. Você tem administração pública, cita o artigo 37, princípio da legalidade foi violado, da eficiência, assim por diante, tem que citar também, importante. Dignidade da pessoa humana. E, Ricardo, para a gente fechar aí nos fundamentos, requisitos formais, não tem, nesse caso aqui, quando não tem valor expresso, a gente coloca R$1.000, mas aqui está expresso um valor de R$10.000. Coloca 10 mil, Ricardo? 10 mil, não vai atualizar monetariamente. Uma vez a gente... Ricardo, pessoa técnica, Ricardo, isso. A gente corrige aqui as peças, né? Vocês viram aí, uma vez eu peguei um aluno, colocou lá 10.216. Aí eu falei assim, eu tive curiosidade e perguntei, por que você fez isso? Atualizei monetário. Eu falei, não faça isso. Não é hora de identificar a peça. Aliás, identificação, você não é nem reprovado, você é eliminado da prova, tá? Não perde até a chance de repescar. Então é 10 mil. Cravou. Não invente dados na sua prova. No finalzinho, né, temos em que preferimento local e data, advogado, OAB X. Importante, né? Tutela de urgência. Caberia falar de tutela de urgência ou liminar na reclamação, Ricardo? É pertinente? Pertinente, pessoal. É assim, sempre o Ricardo, excesso... Ricardo, isso. O excesso não te prejudica, então pode acrescentar, falando lá que existe uma probabilidade no direito. Não precisa inventar a moda, né? Fumus ionis buris, lembra de sair há um tempo atrás? Fumus boniuris. Não precisa inventar. Verossimilhança, probabilidade de direito, perigo na demora daquele provimento. E o professor, ele fala uma coisa muito importante que você tem que fazer nessa reclamação, é muito importante. E eu recomendo que vocês abram um tópico para falar dela. Quem que violou essa súmula vinculante foi a administração pública. Aí eu vou ler um artigo aqui para vocês, vai ser intuitivo, né? Que você estava, artigo 7º, parágrafo 1º, contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. O enunciado não tem palavras à toa, ele coloca, ela passou pela esfera administrativa, ela esgotou para surgir o interesse processual. Então, pensa que teu examinador não tem só a sua prova para corrigir, ele vai ter várias, né? Eu mencionei isso na 38ª linha, puta, aí a chance de passar batido, né? Eu já fui corretor, já fui examinador de tribunais, né, de concurso, às vezes você não está no bom dia. Então, pessoal, ajudem, né? Que é que diria o Capitão Fábio, que rir tem que fazer rir, né? No bom sentido. Então, assim, pessoal, coloca lá, abre um tópico da esgotamento da via administrativa, então surgiu o interesse processual para reclamação, artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417. E importante, gente, a reclamação faz muito tempo que não cai. Se cair, você vai encaixar. Independente de cair ou não, estamos discutindo as súmulas vinculantes. Pega o nosso VAD conjugado, vamos localizar, as súmulas vinculantes estão lá atrás, cara. Já deve ter um clipes aí.
Página 1267 desse VAD grandão, desse VAD conjugado. Do VAD grandão, vou localizar onde estão as súmulas vinculantes também. Sem preguiça, porque em segunda fase, a preguiça te faz reprovar. Então, vou aqui, ó, deixa eu localizar aqui, na parte inicial, onde estão as súmulas vinculantes. Vou olhar lá, súmulas vinculantes, regimento, resoluções, súmula, com toda a calma do mundo, não pode ter pressa, né? Onde está as súmulas vinculantes aqui? Lembra aquela passagem de óleos? Você passa os óleos, vai localizando, vai indo, trabalhando com VAD, regimento interno dos tribunais, regimento interno do STF, súmulas do STJ, com toda a calma do mundo, não é para ter pressa, não. Súmulas do STF, orientações, súmulas precedentes, está aqui. As súmulas do Supremo Tribunal Federal, esse VAD grandão começa na página 2145, vou passando os olhos, na sequência vem as súmulas vinculantes, 2161 para diante. Tranquilo? Então, vou deixar já com um clipezinho, tanto no VADão quanto no VAD conjugado. Bom, como nós destacamos, né, além dessas questões de peça, que aqui foi uma reclamação para o Supremo Tribunal Federal, e lá, professor, teve uma decisão do ministro relator lá no Supremo Tribunal Federal, quem deferiu, aí seria uma questão de agravo interno, agravo regimental, que nunca vai cair em prova, porque é algo muito técnico, muito específico, mas saiba, da decisão de um ministro sozinho, isolado, lá no Supremo Tribunal Federal, pode caber agravo interno ou agravo regimental, dependendo da situação, mas não seria uma questão, já nunca caiu e não é a tendência de cair na nossa prova. Mas já sabe, né? De ouvir falar, de assistir TV Justiça, a gente vê lá, a decisão de um ministro pode caber agravo regimental ou agravo interno. Pouco comum, inclusive na própria prática, né, Ricardo? Exatamente. Professor, só para encerrar aqui a questão da peça, né, que a gente já vai avançar para o bloco, só fazer uma observação, às vezes o aluno fala assim, vocês conheciam o perfil do examinador, vocês sabiam... Não, a gente joga muito limpo com vocês, pessoal, é que a gente estuda o teu examinador, e você vai ter uma prova feita por 2 autores do Rio de Janeiro. Esses 2, eles já vêm caminhando há algum tempo, eles vêm fazendo as provas, a gente observa que eles gostam muito de ordem social. Quando eu falo de ordem social, eu estou falando de 3 temas campeões aqui, né? Você tem que ter o final do VAD tem vida, como diz o professor Paulo. Meio ambiente, ele gosta de perguntar, saúde e educação. Para a gente encerrar em 1 minuto, e eu acho que é um tema legal, porque é da moda, eu só queria quebrar o protocolo, chamar o professor Paulo, porque ele tem um caso muito importante envolvendo educação. Ele vai dar aqui uma peneirinha aí do que ele fez, que eu também quero aprender desse tema sobre educação. Presta atenção, pessoal, pode ser um tema importante. Olá, pessoal. Então, rapidamente aqui, dentro desse tema da ordem social, eu destaco a autonomia universitária, né? Eu atuei num caso recentemente, autonomia universitária, e a gente entende que isso tem que ser preservado. E a autonomia, ela se divide em 3 partes. É a autonomia no sentido científico, a autonomia no sentido administrativo e financeiro. De modo que o poder público não pode, mediante lei, mediante qualquer outro instrumento, retirar essa autonomia das universidades. Ela tem que se gerir. Ela tem que, então, ter toda a sua administração organizada pelos seus servidores, como uma autarquia. A ideia que a nossa Constituição tem é que as instituições de ensino, elas devem ter a natureza, seja de autarquia ou fundação pública, para manter essa autonomia. Então fique atento, leia aí depois o artigo 207 da Constituição. Já foi objeto de perguntas em provas há muito tempo. Então fique atento aí, essa é a dica que eu trago para vocês. Um grande abraço. Muito bom, Paulão. Agora, voltando às questões aqui na telinha de vocês, pessoal da técnica, por favor, olha lá. Lei Federal de 2008 trata de acessibilidade aos locais públicos e contraria frontalmente, contraria frontalmente o texto do Decreto 6949 de 2009. Lembra que é a Convenção Internacional para a Proteção das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Lembra que esse decreto 6949 tem natureza de emenda constitucional. Lembra disso aí? Professor, não lembro, estou dando a dica, né? Neste caso, é possível a propositura de uma ADI. Então, uma ADI contra uma lei de 2008, que é anterior ao decreto de 2009. Olha a safadeza do examinador. Nesse caso, é possível a propositura de uma ADI, Lei Federal é ato normativo primário. A lei de 2008, o decreto de 2009, o decreto é como se fosse uma emenda constitucional. Nesse caso, é possível a propositura de uma ADI
Será que cabe a DI? Justifica a sua resposta. Será que é a DI ou outra ação, professor Ricardo Baronovski? Jogou uma casca de banana aí para vocês, né? Tentando te confundir. Pessoal, não se esqueçam que tudo que está antes do parâmetro... Quem que é o parâmetro, né? Constituição, emendas constitucionais. Aqui, tratados internacionais com força de direitos humanos. Hoje a gente tem Convenção de Nova York das pessoas com deficiência, esse decreto 6949. Tem o Tratado de Marrakech. E tem um novato aí, que vai entrar, tá até possivelmente posterior ao edital de vocês, ainda muito novo essa novidade, que é a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, que ele vai incorporar também no topo da pirâmide. Quando eu somo esses três, eu chamo de bloco de constitucionalidade. Esse é o nosso parâmetro. Imagina assim, eu sempre brinco nas aulas, né, professor Erival? A mulher, quando vai procurar o seu parceiro ideal, quem que ela idealiza? É o Rodrigo Hilbert, né? O cara cozinha, faz crochê, prepara lá, construiu a igreja que ia casar, né? Então o cara tá elevando demais o parâmetro das mulheres. E nós, objetos, que somos as leis, somos comparados ao parâmetro. A mulher vai olhar para o parâmetro e falar, eu quero que seja igual àquele. Quando você vai produzir uma lei, quer dizer, nós, objetos, e as leis são objetos, eu quero que aquela lei seja igual ao parâmetro, eu quero que ela esteja de acordo com o parâmetro. Quem que é o parâmetro? Constituição. E as 110 emendas, eu tenho medo de falar, tá 111 já, 100 e tantas emendas constitucionais, tratados internacionais de direitos humanos. E aí, pessoal, se o tratado já surge depois, é a DPF. No cuidado, então aí você tem um parâmetro posterior. A ADI é o seguinte, é inconstitucionalidade, é o que já existe. A norma foi produzida de acordo com o parâmetro que já existe, então é inconstitucional. Agora, se surge um parâmetro posterior, a regra do jogo era anterior. Então ela se torna não recepcionada. Então cuidado com essa casca de banana, você vai para outra que não a ADI. Então, lembrando, gente, neste caso, se é uma lei federal que contraria o texto da Constituição, contraria um direito, é caso de não recepção. Lembra das aulas? De norma não recepcionada, cabe a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então não caberia a DI, não. Caberia uma ADPF, porque a lei, junto comigo, ó, é de 2008, é anterior ao decreto 6949. Então, cabe a DI? É possível uma DI? Não. Cabe a DPF. De norma não recepcionada, cabe a DPF, mas lembrando que, vem aqui comigo, importante. Professor, cabe a DPF de norma posterior? Só se for ato normativo secundário, posterior, como uma portaria ministerial, decisões judiciais conflitantes de âmbito nacional, a DPF do WhatsApp, a DPF dos caminhoneiros, lei municipal. Já caiu para a gente fazer uma DPF de lei municipal que contraria a Constituição Federal, que é uma exceção, é um ato normativo secundário posterior à Constituição e às emendas que autoriza uma DPF. Neste caso aqui, ato normativo primário, Lei Federal 2008, que é anterior ao decreto 2009. Se afronta, é caso de não recepção, cabe a DPF. Questão difícil na nossa área, mas você que é nosso aluno não vai ter dificuldade, porque é a 10ª vez que eu falo isso no curso. Questão número 2. O presidente da República pode ser processado na vigência de seu mandato? Questão cabeluda. Processado da ideia de que já tem lá uma denúncia recebida e assim por diante. Questão que não é fácil e você tem que responder com fundamentos. Né, Ricardo? O que você acha? Exatamente. Pessoal, uma dica que eu deixo para vocês também, aí trazendo não só da OAB, mas também de concurso. Tem 2 tipos de pergunta na sua prova. Tem a de sim ou não. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Né? Então, assim, sim ou não. Se você sabe, sim ou não. Se você não sabe, você vai enrolando. Dinheiro da pessoa humana, Estado Democrático de Direito e tal. E essa é a primeira pergunta, tá? Pode ser boa, pode ser ruim para você. Sim ou não. Como essa. É ADI ou ADPF? Acabou. Ou sabe ou não sabe. Agora, esse tipo de pergunta ela é uma pergunta aberta. Ela é uma pergunta dissertativa. Pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser bom porque alguma coisa você vai ganhar aqui, mas pode ser ruim porque você vai tomar um tempo nela. Guarda que o presidente da República ele ocupa uma posição peculiar no Estado. Ele não só representa a gente nacionalmente, mas ele também representa como chefe de Estado, chefe de governo para fora do país. Em razão dessa posição peculiar que ele tem algumas imunidades. Ele tem uma irresponsabilidade penal relativa. Então, o que você tem que abordar aqui? Que tipo de ato que o presidente cometeu? Tem conexão às suas funções? É in ofício ou propter ofício, quer dizer, decorre das funções, ou está ligado à função? Beleza, ótimo. Agora, ele não responde por atos estranhos. Aí o professor Erival vai ler para vocês o artigo 86, 3 e 4, né? Parágrafo 4º fica bem encaixadinho, né? Vou dar um exemplo só e o professor Erival lê. Imagina que o presidente sai de moto e comete um acidente. Uma lesão corporal culposa, ele vai responder? A resposta está nesse artigo, dá uma olhada. Diz assim, o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.
Então, de modo bem objetivo, se o presidente da República cometeu um crime comum durante o mandato e vinculado com a função dele de administrador-geral da nossa nação, como o presidente da República cometeu um crime comum, ele pode ser investigado pela Polícia Federal, o PGR pode oferecer denúncia, depende da admissibilidade da Câmara dos Deputados, julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Cometeu um crime comum durante o mandato e vinculado com a função presidencial. Joia. Se ele cometeu um crime comum sem ter vinculação, uma lesão corporal, como disse o professor Ricardo, ele é um ato estranho à presidência, ele não responde durante o mandato. Se ele cometeu um crime comum antes de assumir, antes de ser presidente, também pode ficar suspenso o processo e ficar suspenso também a prescrição, como é o caso do presidente com aquela bate-boca com aquela deputada federal há um tempo atrás. O processo está suspenso também na prescrição. Então, professor, eu vou ler artigo 85 para crime de responsabilidade, artigo 86 com relação a crime comum, com essas dicas. Crime comum antes de ser presidente, o processo fica suspenso, suspensa a prescrição. Crime comum depois de ser presidente, se não tem a ver com a função presidencial, ele não responde durante o mandato. Também suspende o processo, suspende a prescrição. Se cometeu crime comum durante o mandato e vinculado à função dele de presidente da República, ele pode ser investigado. Quem autoriza e determina as diligências é o PGR, com anuência e aval de um ministro relator do Supremo Tribunal Federal. E, se houver autoria e materialidade, antes do processo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tem que ter uma autorização por 2/3 da Câmara dos Deputados. Professor Ricardo Baranovski, encerrando esse bloco. Questão interessante, falou o presidente da República, fica esperto. Olha o artigo 84, cuidado, crime de responsabilidade 85 e, genericamente, crime comum de responsabilidade, artigo 86. Além disso, o artigo 52 da Constituição, o inciso 1º e 2º e parágrafo único. O presidente da República pode ser perguntado, Ricardo? Exatamente. Você viu então, né, pessoal, nesse bloco, reclamação, controle e atos do presidente da República. É a cara da sua prova. Minha dica final é: tenham confiança em você que a tua prova vai ser exatamente isso daqui. Beleza, então, vamos encerrar esse... Vem com o tio aqui, por favor. Tio Orival? Isso, obrigado. Vamos encerrar esse bloquinho aqui, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com vocês. Volto já. Quer dizer que está querendo fraudar o julgamento.